de pedalar no mesmo lugar, né, que os melhores ciclistas do mundo, do Pro Tour, pedalam. A gente sempre viu os vídeos do Tour de France, da volta da Espanha, do Giro da Itália, e falava, gente, que vontade de pedalar nesse lugar aí. E em 2017 eu fui assistir a final do Tour em Paris. Mas ainda sem levar bicicleta, sem fazer inscrição para o Letap e tal. Aí em 2018 nós planejamos de ir, fizemos um treinamento conjunto, eu como treinador, o Cadu Polazzo, e para eu conseguir fazer bem. Tá? Vamos lá. Então, esse vídeo que eu estou compartilhando aqui é um vídeo que eu assistia dos outros Tour de France, né? Esse é o de 2018, mas eu assisti o de 2011, 2012, 2013. É um vídeo muito estimulante, que você assiste e fica com vontade de pedalar, com vontade de estar lá e com vontade de se parecer com os nossos ídolos, né? do Tour. Eu gosto de começar a apresentação, queria começar a apresentação com ele para a gente poder já começar no clima. Bom, faltando 15 dias para o Letap do Tour, que foi exatamente 2 anos atrás, dia 8 de julho de 2018. Eu ainda fiz um treino aqui em Monte Carmelo, aqui na minha cidade. Eu estava, durante o ano todo, eu fiquei treinando, né? Durante o ano passado, de 2017, 2016, sempre treinando, participando de provas aqui no Brasil. E em janeiro de 2018, nós fizemos um planejamento, junto com o meu treinador, para poder participar da etapa do Tour de France, do Letap do Tour de France na França, em julho. E, a partir do 15º dia antes da prova, eu comecei a receber essas mídias digitais. J15, faltava 15 dias, depois faltava 5 dias, 3 dias, 2 dias, e a gente entrando no clima. Durante esses 15 dias que precederam a etapa, a gente começou a fazer o estudo do percurso da prova, né? Então, depois de feita a inscrição, uma inscrição que custou menos da metade do valor do Letap Brasil, para vocês terem uma ideia. Paguei R$450 na inscrição. Aí a gente começa a receber os materiais informativos da prova e a gente foi estudando o percurso da prova, e, na verdade, essa etapa aqui, no Tour de France de 2018, foi uma das etapas mais difíceis, com maior altimetria, com 3 montanhas de categoria 1 e uma não categorizada, né? Uma etapa com mais de 4.000 metros de elevação, basicamente formada por 4 escaladas. É uma coisa que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil. Não tem nem como treinar isso aqui no Brasil, né? Você ficar 45, 50 minutos subindo sem descanso nenhum. Então, quer dizer, a gente tem que estar um pouco preparado para querer fazer a prova e completar bem. Aí chegou o dia da viagem, né? A gente embalou a bike, aquele cuidado todo. É a bagagem que a gente mais tem que tomar cuidado, inclusive por causa do extravio também. A chegada na Europa, nós alugamos um carro. Nós chegamos na Suíça. Ficamos em Zurique e eu cheguei 7 dias antes. Levei a bicicleta, dei um jeito de colocar ela na bicicleta, com a mochila, com tudo que eu tinha para treinar, né, que eu tinha que treinar os 7 dias antes da prova. Eu estava em pleno treinamento. A gente chega do voo com as pernas duras, com a musculatura pesada, querendo fazer um giro para poder tirar aquela viagem do corpo. No que chegamos na Suíça, eu já tirei a bike, já desembalei a bike, montei a bike, já fui fazer um giro em Zurique. A escolha do equipamento. Bom, essa bicicleta aqui
Ela foi comprada 1 ano atrás na França. É uma Canyon. E esse bike fit dela, quem fez foi o Carlos. Ela está até hoje com o mesmo bike fit, não precisei mudar. Algum tempo antes do Tour de 2018, eu escutei o Froome falando, eu vi uma postagem do Froome falando que ele ia correr com um cassete 32 dentes. E eu estava com um de 28. Eu falei, de jeito, eu nunca vou correr com 28. Vou ter que colocar um cassete 32, porque se ele coloca um cassete 32 para subir, quem sou eu para subir com um de 28 nessas montanhas daí? Então eu escolhi um cassete maior, um pouquinho maior, e a coroa 53-36, com logicamente um pé de vela de potência para a gente poder fazer o planejamento de potência durante toda a prova. Bom, o primeiro giro na Europa foi em Zurique, mais plano, né? Eu coloquei aqui, consegui postar, printar as telas do Strava, para vocês poderem entender como que, né, qual zona que eu girei, se teve estímulo, se não teve, né? Esse giro aqui foi para tirar a viagem do corpo mesmo, para desentortar as pernas. Foi um giro de 1 hora. Como eu não conhecia nada lá, eu ligava o Garmin nos mapas, né, na navegação, ia andando, procurava antes alguma rota, algum trecho, ia andando e depois, no final, pedia para ele me levar para o mesmo lugar que eu saí. Bom, no início foi difícil, mas depois não me perdi lá, não. No segundo giro, na Suíça ainda, eu saí da cidade de Zurique, fui para Lucerna. A Suíça ela é inteira cortada por ciclovias. Lá você não precisa andar em estrada, nem vicinal. Todo lugar que tem estrada tem ciclovia, então é o paraíso. E um detalhe, se você quiser beber água de qualquer riacho, córrego e rio que você passar, você pode beber que a água é limpa. Esse segundo treino, nós percorremos uma distância de 47, aproximadamente 48 quilômetros. E a minha esposa ia de carro, eu ia de bicicleta. E a gente se encontrava na outra cidade. Trocava de roupa no porta-mala do carro mesmo e continuava o dia. E assim foi. A gente não podia deixar de treinar, faltando 6, 7 dias para a prova, né? Continuei seguindo todos os treinamentos que o treinador passava. O treinador é o Cadu Polazo. E uma coisa interessante que eu vi na Europa é o respeito que eles têm com os ciclistas lá. Nós temos... a gente pedala em estradas vicinais, lá onde não tem ciclovia, a gente pedala em estradas vicinais e os motoristas esperam para ultrapassar como se tivesse um carro na frente. Não buzinam, pode ficar tranquilo que eles vão esperar poder ultrapassar para ultrapassar. Passam longe mesmo. Né? E esse pedal aí é um pedal que nós fizemos lá na Itália. E quando na Suíça e na Itália, se nós entrarmos numa rodovia, numa autopista, o guarda vai te pedir, a polícia vai chegar para você, vai te parar e vai pedir gentilmente para você sair da estrada e entrar na vicinal. Mão dupla, pista simples, né? Mas mão dupla, mas eles respeitam bastante. Lá não pode andar em autopista. Isso aconteceu comigo. Eu entrei numa autopista em Roma e a polícia, depois de 10 minutos que eu estava andando na autopista, ela me parou e me levou até uma vicinal. Continuando os treinamentos, esse foi o terceiro treinamento na Europa, um treinamento um pouquinho mais longo, de 2h30. Isso aqui foi na Itália. Bom, faltando 8 dias aqui para o Letap. Faltando 7 dias, continuamos os treinamentos, ainda na Itália, sempre trabalhando na zona 1, zona 2 cardíaca, ainda sem estímulo, mas girando, né? Giro de 2h30, 3 horas, 3h30, até 4 horas. Esse é um pedal em Roma, né? Na Itália. Esse dia aqui em Roma, faltando 5 dias para a prova, para o Letap, em 3 de julho, foi o dia que eu fiz os intervalados. Fiz 3 estímulos antes da prova, 5 dias antes da prova. 3 estímulos de 1 minuto. Uma subida bem íngreme lá.
Esse aqui já é um giro em Pisa. Nós ficamos na Europa 8 dias antes da prova, né? Então nós estamos viajando de cidade para cidade e eu ia treinando e a minha família ia me acompanhando. Esse aqui foi o giro que nós fizemos em Pisa. Depois de um dia de intervalado, 3 séries de 1 minuto, foi o dia de pedalar no plano para girar mesmo. Treinando, já faltando 3 dias, eu encontrei esse pelotão aqui, esse pelote de ciclistas. É comum você encontrar com um pelotão de ciclistas lá. Sempre em pista simples. E a gente terminando a nossa corrida lá, aproveitei para pegar uma rodinha ali. Eles estão acostumados, né? A gente não. A gente está acostumado com subida de 100 metros, 150 de ascensão. Faltando 2 dias para a etapa, do L'Etape, nós chegamos na região dos Alpes suíços, dos Alpes franco-suíços. Uma região bem montanhosa, né? E faltando 2 dias eu já comecei a pedalar na região ali de Annecy, que é aonde seria a largada, onde foi a largada. Bom, alguns números do L'Etape do Tour, ele é muito maior que todas as etapas do mundo. Lá na França, são 15 mil participantes. Nós temos largadas desde as 6 da manhã até as 9 da manhã. Largam 1.000 pessoas, 1.000 atletas por vez. São atletas de 67 países diferentes. 90 profissionais de saúde envolvidos, mais de 13 toneladas de frutas e mais de 1.000 voluntários. É uma organização perfeita. Aqui no Brasil, a organização do L'Etape do Tour aqui no Brasil já é boa. A de lá não tem defeito. Pontos de alimentação, pontos de hidratação, de alimentação, bastante fartos. Queijo, salame, bolacha, água, isotônico, géis, tudo. Sem faltar nada. Em todos os pontos durante todo o trajeto. Foram 170 quilômetros essa etapa. Uma das etapas mais duras do Tour de France de 2018. Foi a etapa do L'Etape. Bom, aqui eu gosto de colocar essa tela aqui mostrando a evolução do treinamento, né? Desde o dia 1º de janeiro até o dia da prova. Então, eu fiz quase 85% do meu volume de treino foi em bicicleta. Mas teve quase 10% treino de força também. O Cabo Colasso gosta bastante de passar treino de força associado aos treinos de bike para aumentar a potência. E esse gráfico aí mostra uma linha de evolução do meu fitness, né? Da minha capacidade aeróbica e da minha força. De forma que nós chegamos no dia 8 o máximo preparado possível para a prova. Aqui os 2 dias antes, um dia antes da prova, né? Que eu pedalei 1 hora, no sábado. A gente fala que é o giro para poder soltar as pernas. E no dia da prova, o gráfico do dia da prova, que eu gastei 6 horas e 37 minutos girando para poder fazer os 169 quilômetros com 4.000 metros de elevação. Bom, a largada foi em Annecy. Annecy é uma cidade que fica nos Alpes franceses, muito próximo de Genebra, na Suíça. Uma cidade turística lá, ela é chamada de a Veneza Francesa, né? Muito bonita a cidade. E no sábado nós já fizemos um giro lá. Nesse dia aqui a gente encontrou bastante gente fazendo giro nos primeiros quilômetros da prova. Os primeiros 25 quilômetros do L'Etape eram mais planos. E essa subidinha aí era o primeiro desnível que tinha, depois dos 25 quilômetros. A gente já
deixando o lago lá e subindo em direção às montanhas. E aqui a gente está chegando do treino de sábado, já próximo do Village Letap. Quem já participou de algum Letap sabe, o Letap tem um Village, que é a exposição comercial, onde pega os kits e tudo. Nesse dia aqui a gente estava chegando no Lago de Annecy. A prova, os primeiros 25 quilômetros da prova são planos e a gente contorna esse lago aí. Uma velocidade insana. Acima de 40 km por hora de média, 25 km. Aqui é o Village, a entrada do Village, no sábado. Bastante sol. É verão europeu, né? Uma exposição comercial que quem gosta de bike e entende das marcas de roupa, de bicicleta mesmo, de componentes, ia ficar louco aqui. Ainda bem que foi nos últimos dias das nossas férias e o cartão já estava estourado, senão... Aqui é o dia da retirada dos kits. O Village aqui é diferenciado. Para quem for já no Letap Brasil, esse Village aqui deve ser em torno de umas 4 vezes maior. E mais lojas também. E lojas que a gente só vê aqui fora, né? Não vem para o Brasil. Stands. Então é legal de comprar as coisas. Um preço bom. Pretele, peça de bicicleta, essas coisas. Bom, aqui, uma noite antes, dando uma conferida no equipamento, eu troquei os pneus, coloquei uns pneus um pouco mais finos e lisos, dando a última conferida aqui na bicicleta, deixando tudo pronto, preparado, o uniforme, a sapatilha, tudo prontinho. Comer aquele macarrão básico, né, antes na noite anterior, e a ansiedade já estava pegando aqui. Ali na mesa os suplementos, basicamente creatina, beta-alanina, cápsula de cafeína, taurina, proteína tinha aí, para poder segurar as quase 7 horas de prova. Muito gel, bebi bastante gel. E aí chegou o dia da largada. Eu larguei, são 15 largadas. Eu larguei, se não me engano, na terceira ou quarta largada. Se não me engano, na terceira. Larguei às 6h48 da manhã. Como são 15 mil competidores, então foram 3 horas de largada, para vocês terem uma ideia. Largamos do centro de Annecy. A largada, ela foi, como os 25 quilômetros iniciais eram planos, a velocidade era enorme, foi enorme. Foi um pelotão mesmo. Acima de 40 km por hora, nós terminamos esses primeiros 25 km para poder começar a primeira escalada. Aqui a vista aérea, onde nós passamos os primeiros 25 km contornando o lago de Annecy. A velocidade média foi de 42 km por hora nessa parcial aí, a minha velocidade média. Mais uma região onde nós passamos, contornando esse castelo aí. O lugar é muito bonito. Vale a pena pela paisagem. Aqui já começando a subir. Nesses primeiros 48 km de prova, antes da primeira grande escalada, a velocidade já caiu para 36,5. Mesmo assim, estava muito rápido. Onde nós chegamos na cidade de Tones, que foi a primeira montanha categorizada, categoria 1. Essa primeira escalada já me assustou um pouco. Apesar da gente ter estudado antes o trajeto, o percurso, né? A gente olhar aquele gráfico no papel, a gente olha gráfico de toda a prova. Então, olhar em gráfico e falar assim, essa subida é uma subida. Não, não é uma subida. Aqui a gente está acostumado a subir com ascensão de 200 metros, 300, 350, uma subida longa, 400 metros no máximo. Aqui a gente sobe em 8 quilômetros, 800 metros, 900 metros, e sem descanso. Não tem descanso, é uma subida constante, inclinação média de 12%, 10%, 13%, inclinação média.
Aí já começou a mudar um pouquinho a cabeça. Eu já estava forçando muito, a hora que depois dessa primeira escalada aí, a gente começa a querer pedalar naquele giro que, assim, é forte, mas eu tenho que chegar inteiro. Eu não posso ir por tudo nada e arriscar não terminar o que eu tanto sonhei fazer, né? Aqui já está no final da primeira escalada. Aqui já é o final da primeira escalada, 45 minutos subindo. E subindo numa velocidade firme, né? Para os nossos padrões aqui, não para os padrões dos belgas e franceses, ex-competidores profissionais que estavam competindo. Essa primeira montanha é o Col de la Croix. Aqui é o meu Strava. O tom dessa primeira subida é do Romain Bardet. Ele subiu em 30 minutos e 44. O Romain Bardet é um competidor do Pro Tour, para quem não conhece. E o com dele é de 30 minutos subindo. Aí vocês imaginam subir 800 metros de desnível em alguns quilômetros. Eu gastei 45 minutos e 50. Bom, a gente acha que só a subida que é difícil, né? Mas lá, às 8 horas da manhã, começar a descer, na mesma hora que eu comecei a gostar, eu já comecei a falar assim, não, quero subir de novo. Tanto estava frio, tanto estava gelado. A descida é muito íngreme, igual a subida, sem descanso, e um vento gelado, que dói o braço, que chega a doer o braço. E não é uma descida assim, vamos descer durante 10 minutos, não, é descendo 20 minutos, sem parar. Com curva fechada, você tem que controlar a bike, são descidas técnicas. E a gente torcia para chegar próximo, para acabar a descida pelo menos, né? Não para chegar à próxima subida, mas pelo menos para acabar a descida. Esse aqui é o downhill. Eu gastei descendo 23 minutos e 36. 23 minutos e 36. O Thomas De Gendt é o dono do com. Descendo, do jeito que eles descem, que a gente já viu na televisão, 18 minutos e 58. Quase 19 minutos descendo. Então é uma coisa do outro mundo. E cheio de curvas. Mas assim, a emoção era tanta de estar lá que a gente encarava, né? Estava bem ainda. Foi apenas a primeira montanha do dia. E tinha a segunda, que era uma das piores, que não tinha, era a montanha não categorizada, fora de categoria, que é o platô de Glières. Bom, nessa segunda escalada do dia, a gente encarou uma inclinação média de 11,2%, sem alívio, 6 km. E no final ainda tinha o gravel, 2,5 km, 3 km de gravel. Aqui já no meio da subida, né? Pouco antes de chegar no percurso de gravel, o sol já estava pegando aqui. Então aquele frio todo que eu senti no primeiro downhill, aqui o motor já estava fervendo. Bom, essa escalada, o com dela é do Caruso, 23 minutos e 30. E eu fiz em 36. Depois da escalada, né, tem o gravel, que é como se fosse um platô mesmo, chama platô de Glières. 2,5 km, 3 km de falso plano, até iniciar o segundo downhill do dia. Aqui a gente encontrou um pelotão, que já provavelmente um pelotão da segunda largada. Eles já estavam mais devagar, aí o meu pelote encontrou esse pelotão, andamos junto um pouquinho e depois descemos na frente. O pelotão aqui já estava quase dando seta já. Já tinha muita gente quebrada. Aqui o segundo downhill do dia. Já não estava tão frio. O primeiro downhill, a primeira descida de montanha, tinha muita sombra, então fazia muito frio. Aqui não. Aqui a gente desceu no sol, né? Tinha um vento forte, mas as mãos não congelaram, não. Naquele primeiro downhill a gente ficava com a mão dormente no guidão, com risco de cair. Sempre curvas bem fechadas, a gente desce, não dá para descer a 70 km por hora sem frear, 70, 80, porque tem curva fechada e tem lugar aí que não tem guarda-reio, né? E cair vai rolando. Então, a organização impecável, sempre o carro da Mavic junto. Você tinha bike reserva, podia contar com essa bike reserva, rodas reservas, né?
E o visu fantástico. Bom, aqui é um trecho intermediário da prova, onde a gente encontra subidas, inclinações próximas. Aí quem mora em Uberlândia, Araguari, eu citei Uberlândia, Araguari porque é uma subida aqui, né? E nesse trecho intermediário da prova tem algumas subidas nesse estilo, que a gente sobe aí 200 metros de elevação, 150 metros de elevação. Era o trecho que eles falavam para a gente poder trocar o ar, dar uma descansada antes de encarar as outras duas escaladas do dia. Foram 170 quilômetros, então aí eu já estava pedindo água. Bom, a minha tática foi levar 2 garrafinhas na bicicleta, 2 garrafinhas de água, uma de isotônico atrás no bolso da Jessie, de géis. E parar 2 vezes nos pontos de apoio. Eu parei depois do segundo downhill, nesse trecho intermediário, e parei antes da última escalada, do Colombiere. Para poder. Aí eu comi. Aí eu tive que comer alguma coisa de sal. Porque eu já estava começando a sentir fome. A gente não pode sentir fome no pedal de jeito nenhum, né? Todo mundo sabe disso. Esse período aqui, entre essas 2 primeiras montanhas e as 2 últimas, eu fiquei sozinho um tempo. Eu tinha largado meu pelote e estava tentando buscar o que estava na frente, que dava para ver. Mas não chegava de jeito nenhum. Sozinho, às vezes um vento contra, não dava para ver de jeito, não dava para chegar de jeito nenhum. Bom, aqui essas subidas que eu falei para vocês, que são compatíveis com as que a gente tem aqui na região, né? Uma diferença de elevação de 248 metros aí, em alguns quilômetros. Subidas que a gente gasta aí no nosso padrão aqui, de 14 a 20 minutos para subir. Não é, né? E essas subidas nem contava no mapa de altimetria ali, né? Assim, a gente nem via elas. A gente via as 4 montanhas. Essas subidas aí era o trecho que eles falavam que era trecho intermediário. E nessas partes desses falsos planos, dessas subidas menores, o vento estava bastante contra. E eu sozinho, aí eu comecei a sofrer. Até chegar próximo de outro pelotão. Mas no que eu cheguei próximo do outro pelotão, já começou a subir de novo. Aqui mais uma parte do trecho intermediário, outra subidinha de um desnível de 100 metros, que a gente gastou aí 7 minutos e 52 segundos para subir. Bom, aí nós chegamos na cidade de Bonneville, que é onde eu parei para poder comer. E aí eu estava tomando um pouquinho de água. Já tinha acabado de sair do ponto de apoio para começar a subir as outras 2 últimas escaladas. Aqui um trecho mais plano, uma diferença de 37 metros só. Velocidade média foi de 37,6 km/h. Até chegar no pé da penúltima escalada. Bom, aqui a terceira escalada do dia. Eu já estava sem óculos, já tinha suado até no óculos, não estava enxergando nada, muito cansado, e encarar o Col de Rome, que para mim, nesse dia aí, foi a mais difícil. Talvez eu estava esperando que fosse a mais difícil a última, mas essa daí, ela tem muita inclinação em pouco espaço em poucos quilômetros. E não tem nenhuma área de descanso. Só subindo, 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 sem relaxar. Eu lembro que no meio dessa subida deu vontade de urinar. Eu tive que parar para urinar. E para eu clipar novamente na bicicleta, eu tive que colocar ela para descer, porque não dava para clipar subindo. Só para vocês terem uma ideia da inclinação. E, lógico, andando na vovozinha, na última catraca, 32 dentes. Aí, nesse momento aí, a gente pensa, por que a gente está passando por isso, né? Por que a gente escolheu passar por isso? Mas aí passa um pouquinho de tempo, aí a gente já começa a achar bom de novo. Só enquanto o motor esquenta um pouquinho é que a gente fica
desanimado em cima da bicicleta. Mais de 6 horas e meia pedalando, dá para passar muita coisa na cabeça, né? Aí aqui a gente já tinha ligado o motor de novo e terminando de subir o Col de Rome. Bom, lá nós subimos 786 metros em apenas 6 quilômetros. Essa escalada eu demorei 51 minutos para fazer, subindo sem parar. Uma média de quase 10 km por hora, 9,9. O com é do Ian Boswell e o Kruijswijk está em segundo, 2 segundos depois. O Kwiatkowski, 4 segundos depois. E todos eles gastaram quase 30 minutos para subir direto. Imagina que o com deles deve ter sido durante uma prova do Tour, né? E eles subiram na velocidade, na potência máxima deles. É muito forte. E aqui, uma pequena descida, pequena não, uns 10, 15 minutos descendo, para lá é pequeno, antes de encarar a última subida. Que a gente chama de... aqui a gente fala que a gente está trocando o ar, né? Para poder encarar a última subida, que é o Colombier. Que é a parte mais alta da prova. Não é a maior escalada, mas é o trecho mais alto da prova. Esse gráfico aqui mostra o início do Col de Rome e depois do Colombier. Entre eles, tem esse desnível aí, né, que é o nosso descanso. E aqui já terminando a descida, antes de subir o Colombier. E aqui já no Colombier. A última escalada do dia. Bom, aqui a gente já está com 5 horas e meia de prova. Bem cansado já. Sem câimbras, né? Eu estava bem preparado para isso. Tanto é que na primeira subida eu já mudei minha estratégia, né? De não forçar a ponto de não saber se vai terminar. Eu fui apenas firme. Eu mantive um ritmo, tentei manter um ritmo. E estava conseguindo manter o ritmo. Nessa última subida aí foi sofrida, mas a gente ia encarando um pelote aqui, outro pelote ali, ia na roda de um, ia na roda de outro, e vai. Essa última subida, o Colombier, fizemos ela em 41 minutos. Um desnível de 618 metros. Era uma subida que você via lá na frente, o final. Só que a hora que você chegava lá não era o final, tinha mais um pouquinho. Ainda continuava subindo. E você ainda continuava subindo. Aí, olha a situação do rapaz do meu lado aí. Deve pesar uns 50 quilos moiado. De tão magrinho. Aí, quando a gente achava um cara desse, a gente tentava pegar a roda, né? Mas ficava difícil. Tentando ficar na roda do cara, e o cara escapando. Aqui um já tinha desligado, tinha desistido. E todo mundo doidinho para chegar lá no topo e começar a descer, porque daí era só descida até a chegada. Mais uma longa descida até a chegada, a descida mais técnica da prova. É a que tinha mais curvas fechadas e a mais longa. É essa daqui. Pelo menos a mais técnica, não a mais longa. O Romain Bardet é o dono do com aí, quase 9 minutos descendo. Ele é um cara muito técnico. Eu gastei 11 minutos e meio. Nessa descida aqui, a gente não pode relaxar achando que já acabou a prova, não, porque como ela é muito perigosa, a gente acaba tirando um pouquinho, perdendo um pouquinho a atenção, e uma curva dessa aí, se a gente passar direto, vai direto nas pedras. E era muita curva fechada, curva de cotovelo. Aqui a gente consegue ver lá em cima onde nós estávamos, né, e aonde a gente está descendo. É um desnível bem grande. Querendo chegar bem, sem arriscar.
as curvas bem fechadas. E aqui que ele chega no finalzinho lá, né, faltando 1 km, 2 km, você a força não sabe aonde para fazer um sprint. E se você vê um cara do seu lado na sua frente, você quer chegar primeiro que ele. Você não quer saber se ele está em primeiro, se ele está em segundo, se ele está em último, se ele é o cara mais fraco que você, mais forte, você quer sprintar. E aí, a gente chega aquele sprint de 30 segundos, fazendo o que tinha de força ainda, e chegando. Quando eu cheguei, tinham terminado a prova 940 atletas, cada um com um tempo diferente, né? Não largou todo mundo no mesmo tempo. E eu fiz com 6 horas e 55, porque eu parei durante alguns minutos para poder comer, hidratar e tudo, né? Tempo rodando foi 6 horas e 37. Bom, nessa hora aqui você sente uma satisfação enorme, uma tarefa, aquela sensação de dever cumprido. Ao mesmo tempo você pensa, nossa, quando que eu vou poder fazer isso aqui de novo? Aí você pensa também, nossa, eu quero vender essa bicicleta, que eu não quero pedalar isso nunca mais. Mistura tudo na sua cabeça. E nesse dia foi interessante porque é uma cidade muito pequena. A gente saiu de Annecy, foi até outra cidade que chama de Grand Bornand. E aí eu combinei com a minha esposa de me esperar lá. Só que ela me esperou um tempo e eu não cheguei, ela foi embora. Eu fiquei lá. Eu estava sem celular. Imagina, lá sem celular, sorte que eu tinha levado uma nota de 50 euros no bolso. Que aí teve como eu comprar um chinelo lá para poder tirar a sapatilha, que eu não estava aguentando de dor no pé, mas... E esperei ela um tempo até a gente encontrar lá. E muita gente na chegada. Tinha bastante pessoas lá, são 15 mil atletas, então você imagina a recepção para 15 mil atletas numa cidade do tamanho de, sei lá, metade de Araguari, por exemplo. E aqui são os dados da prova. Consegui fazer com 260 watts de média ponderada, eu peso 80 quilos. 260 de média ponderada e 226 de média AVG. Não foram números ruins com a prova dessa aí. É o que eu falei, eu mudei tática na primeira subida, porque eu assustei mesmo. De subidas tão longas, né? Sem descanso. É uma coisa que a gente não estava acostumado. E aqui deu 67% de intensidade. Foi mais ou menos isso mesmo. Uma velocidade média de 25,7. Para 4 mil metros de elevação. Bom, aqui eles mandam uma medalha para você, com a tarjetinha com seu nome atrás da medalha. Eles te dão a colocação, né? Na minha categoria de 1.700 eu fiquei e no geral de 2.158 eu fiquei em 754. Eu fui para poder completar a prova, para conhecer a prova, para conhecer, né, correr uma etapa do Tour de France. É uma etapa que foi uma das piores etapas para os profissionais nesse ano. Não foi uma etapa fácil. O etapa eles pegam realmente um dia difícil para eles lá, para os profissionais. Eles pegam um trajeto difícil. E nesse momento foi diferente. Então a gente queria fazer e fazer bem, chegar. E eu acho que eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Aqui é onde eles te enviam depois pelo correio a tarjetinha com seu nome e com seu tempo de prova. A organização deles é fantástica. E se Deus quiser, espero voltar lá outro ano. E é isso aí. Eu agradeço mais uma vez. É uma prova de 169 quilômetros, né? Que a gente conseguiu falar em meia hora. Foi bom relembrar. Agradeço mais uma vez o Carlos, porque me fez relembrar de muita coisa. Buscar as fotos antigas aí, lembrar do que eu passei lá. O problema é que deu vontade de voltar. Esse ano já está meio em cima da hora. Vai ser lá em Nice, se não me engano. Não sei se o L'Etapa vai ser lá, mas o Grand Départ do Tour de France vai ser em Nice, em setembro. Mas quem sabe em 2021 a gente não arruma uma turma, né, Carlos?
Opa, na Para hora. poder sair daqui. Na hora. Eu só voltar aqui pro pessoal. Pessoal, quem quiser abrir as câmeras aí agora, e até mesmo o áudio, cara, é fantástico ver isso de perto, né? Porque é o que você falou, no Brasil a gente não consegue nem nada parecido para treinar. Se a gente for pensar, um dos maiores desníveis que tem aqui hoje é a Serra do Rio do Rastro, que são 12 quilômetros, 20 quilômetros, e que o desnível não chega nem perto disso, né? E às vezes a gente faz, sei lá, vai